chorar de novo. Vou ter que postar. Olá, pessoas, tudo bem? Queridos, eu nem sei como eu vou começar esse vídeo. É um assunto bem delicado para mim e pode não parecer, né? Apesar de eu não ser tímida, eu sou bem introspectiva. Então é um assunto que normalmente eu não abriria. Porém, eu tô gravando esse vídeo por dois motivos. Primeiro, que já tem aí quase 2 anos que eu desapareci aqui do YouTube, parei de gravar. Então, é um vídeo de retorno, né, explicando aí por que eu fiquei ausente aqui do YouTube, ao mesmo tempo que é um testemunho. Então, esse vídeo tá bem assim, não tem roteiro, tá tudo aqui solto na minha cabeça. Eu vou tentar construir aqui com vocês e explicar. Então, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo ou, né, desentendido, mas vocês vão entendendo, encaixando aos poucos as peças ao longo do vídeo. Mas antes, já quero pedir para vocês que acompanharam aqui meu conteúdo, ou se você está chegando aqui por agora, meu nome é Jennifer, eu falo por aqui sobre vida, beleza, né? Um pouco da vida aqui em Cascavel. Pretendo aí estar voltando com os conteúdos muito em breve. Qualquer dúvida ou pergunta, sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Então, esse vídeo eu só tô gravando porque eu fui incomodada por Deus há algum tempo aí para contar isso para vocês, para compartilhar, mas eu tava, confesso que resistente, né? Mas uma hora não tem jeito. Então, assim, eu não iria me sentir confortável de voltar aqui pro YouTube gravar, postar conteúdo como se não houvesse nada, sem vir aqui trazer esse vídeo, que na verdade não é bem uma satisfação, né? É mais um testemunho mesmo, de contar aí o que aconteceu durante esse período, como que ficou a vida aqui e etc. Aqui tem um pouquinho de ruído, que é do ventilador que tá ali, porque logo vocês vão entender o porquê. Hoje é sábado, dia 20 de maio de 2023. Em 9 de julho de 2021, nós nos mudamos aqui para Cascavel. Nós viemos para cá e um mês e pouquinho depois, se eu lembrar, eu vou deixar aqui a data certinho, foi quando eu gravei o primeiro vídeo aqui pro canal. Eu tinha um intuito com esse vídeo, quando eu comecei esse canal, né, que era ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que muita gente quer vir aqui para Cascavel e estava um pouco perdido, assim como nós ficamos no começo, quando começamos a pesquisar sobre. Então, o meu intuito era ajudar, assim como esse vídeo continua com este intuito. Apesar de eu não ter dimensão, né, assim, da quantidade de pessoas que alcançaria, né, eu não pensei que fosse alcançar tantas pessoas assim, o meu intuito hoje continua o mesmo: ajudar o máximo de pessoas possível, seja através da minha história, através de como nós chegamos até aqui ou com outras coisas. Então, o que acontece? Quando nós mudamos para cá, para Cascavel, eu estava grávida e não sabia. Mas há algum tempo antes da gente vir pra cá, quando a gente estava morando em Rio Preto, nós temos eu e Flávio, meu esposo, né? Flávio é meu esposo, pra quem não sabe. Eu e Flávio já estávamos tentando ter mais um filho. Só que eu tomei anticoncepcional durante muito tempo, né? Engravidei do Cauã, tá com 12 anos agora. Assim que eu tive ele, logo após o parto, já entrei com anticoncepcional e tomei durante muito tempo. Então foram aí mais de 9 anos tomando anticoncepcional. Quando nós decidimos que iríamos tentar ter um filho novamente, eu parei com o anticoncepcional. E aí, né, continuamos aí abertos a tentar um filho. E nada, né? Mês após mês, às vezes atrasava a menstruação, às vezes não, né? Inúmeros testes de gravidez e nada de ter o bebê. Enfim, aí eu já tinha até meio que desencanado disso, né? Deixado assim, entregue nas mãos de Deus. Então, quando foi pra vir pra cá, vocês sabem, tá no vídeo aí que eu vou deixar no card, a história, né? Que eu entreguei o apartamento onde a gente morava, de aluguel, a gente entregou esse apartamento, fomos morar na casa da minha mãe. E, enfim, a vida acontecendo. Teve um dia que eu passei lá na casa da minha mãe, passei muito mal mesmo. E aí tava na época do coronavírus, né? E eu fiquei gripada, tava tossindo, espirrando. Só que eu tava muito enjoada, com cheiro. Então, eu já sabia que não era Covid, né? Porque um dos sintomas do Covid era tirar ali o cheiro. Então, eu tava muito enjoada com o cheiro. Inclusive, a gente tinha comprado uma bolinha de carne pra poder fazer pra janta. E eu lembro que na hora que eu tava fritando essa bolinha, eu passei muito mal. E eu tava muito mal. E foi assim, ó, de um dia pro outro, eu fiquei muito mal. E como eu sabia que a gente tava tentando, e a menstruação já estava atrasada, mas assim, outros meses já atrasou e depois vinha normal. Então, eu tava desencanada, eu não achei que
fosse nada. Então, mas como eu ia tomar um remédio, como eu ia tomar uma medicação, né? Liguei na farmácia, pedi uma medicação pra gripe, eu decidi, por desencargo de consciência, comprar um teste junto e fazer. E aí, no momento que eu fiz o teste, nesse dia que eu tava muito ruim, fui no banheiro antes de tomar o remédio, fiz o teste ali por fazer mesmo. Aí, pra minha surpresa, o teste deu positivo. E aí, na hora, eu fui lá no quarto, né? Contei pro Flávio, pro meu esposo, nós fomos meio que ficamos assim, sem entender. E essas coisas de internet, né? Essa comemoração, que o casal chora, que filme, tudo, isso não aconteceu conosco, né? E aí a gente ficou assim, sem entender, tipo, queria tanto, mas e aí, agora? Tá grávida? Mês que vem tão de mudança, né? E aí? Bom, demorou um pouquinho a ficha cair, né? Inclusive, aí eu fui ler a bula do remédio, que era um remédio pra dor. Então o motivo do enjoo era esse, e talvez o motivo de eu estar passando tão mal, tão ruim assim, tá com a resistência baixa, gripada, enfim, comecei a ficar um pouquinho preocupada. No dia seguinte, amanheci melhor, né, já tava me sentindo um pouco melhor, e ali a gente já conseguiu digerir um pouco mais a notícia de ter um bebezinho, né, a caminho. Apesar de estar tão conturbado, essa questão aí da mudança, né, faltava um mês, menos de um mês, eu acredito, eu não vou me lembrar muito as datas, assim. Vocês vão ver que ao longo do vídeo eu não vou me lembrar muito de data. E como esse vídeo não tem roteiro, né, tá tudo aqui na minha cabeça, eu me lembro que nós ficamos bem felizes, só que receosos e esperando pra contar, né? Porque há um tempo atrás, há menos de um ano, a minha cunhada, na época, tava grávida e ela tinha perdido um outro bebê que veio antes da minha sobrinha. E aí a gente, por ter tido essa experiência na família com alguém próximo, nós decidimos esperar. Eu lembro que naquela semana eu tinha que ir na casa da minha sogra no fim de semana, porque todo domingo a gente almoçava lá. E aí tinha uma brincadeira ou outra, né? Questão de gravidez, e a gente já sabia, mas tava ali quietinhos, esperando. Eu lembro que naquele domingo à noite, indo embora pra casa, nós passamos numa farmácia. Eu decidi comprar um teste daquele falar semanas, né? Pra poder fazer um vídeo bem bonito, depois contando pra família. E aí eu passei na farmácia, comprei. Lembro que eu esperei até na segunda-feira, no dia seguinte, pra fazer o teste. Fiz o teste e deu que eu tava grávida de 2 a 3 semanas. Eu vou deixar a foto aqui, inclusive eu tenho a foto do teste pra mostrar pra vocês. E aí eu já tava, né, naquela coisa boba de contar pra todo mundo, de ansiosa, querendo contar, mas ao mesmo tempo receosa, aguardando. Eis que naquela mesma semana, durante o meio da semana, eu fui no banheiro e eu notei um sangramento, né? Bem pouquinho, mas notei ali um sangramento. Naquele mesmo dia eu voltei pro banheiro de novo. Eu notei que tinha um pedaço, né, de alguma coisa, como se fosse um aborto ali espontâneo, sem muito sangramento, mas um pedaço que parecia, lembrava assim, pedacinho do feto. E eu fiquei muito, muito, muito chateada, mas entendi que era a vontade de Deus. E aí falei pro Flávio, eu acho que eu perdi. Aí naquela mesma semana, quando chegou 2, 3 dias depois, comecei a sangrar intensamente, aí eu entendi que era a minha menstruação, já tinha descido. Os dias normais, que costuma vir, 4, 5 dias, costumava vir. E a vida, seguiu. Passou-se um mês, chegou o dia de vir pra cá. E aí, vida que segue, vida normal. A gente decidiu continuar tentando aqui, até que eu não vou me lembrar como que eu tive essa consciência de querer fazer um teste novamente. Eu lembro que eu tava muito inchada, né? Minha barriga tava muito inchada, redonda, a menstruação atrasou, e aí a minha barriga tava muito inchada e redonda. Só uma pausa pra voltar num pedaço que eu esqueci. Quando eu tive um sangramento, o Flávio até comentou, né? Falou, você não quer ir no médico, tudo? Aí eu falei, bom, eu tô no começo, eles não vão... O que eles vão fazer, né? Eu perdi, sim, eu tenho quase certeza, né, que eu perdi, porque saiu, eu vi ali um pedaço, apesar de eu estar um pouco confusa. E agora, né, menstruei 5 dias seguidos. Perdi o bebê, não tem o que fazer. Vou fazer o que lá no médico? E aí, voltando, né, quando chegou aqui, eu não lembro como eu tive esse start de querer fazer outro. Nós decidimos fazer outro teste de gravidez. Eu lembro que a minha barriga estava muito inchada. E aí nós decidimos fazer o teste de gravidez de novo. Eu lembro que eu fui toda esperançosa, assim, pro ultrassom. Chegando lá, aquele clima meio estranho, assim, o doutor não falou muita coisa. Olhou, e eu lembro de ver o bebê, né? Ver lá, ele falando as medidas, assim, pra funcionária que tava do lado, anotando. E aí acabou, e aí ele falou assim, ó, realmente tem algo de errado com esse bebê. Eu tô tentando falar, assim, emocionar. Mas aí, quem vai poder dizer é a médica mesmo, né? Então espera pra ver o que ela vai falar, porque aqui a vesícula vitelínica, né? Pra quem não sabe, que é o que sustenta. Bom, vou deixar a informação aqui do que é, o que acontece, né? Ela tá maior do que o bebê.
que me fala que você tá de 6 semanas no ultrassom, nas nossas contas já era pra eu estar de 2 meses e meio, porque desde quando eu fiz o teste, antes de ir, quando eu fiz o teste eu tava grávida de 3 semanas, já tinha um mês e alguma coisinha que eu tava aqui em Cascavel, e nas nossas contas era pra estar assim, e aí no ultrassom dava que eu tava de 6 semanas só, o bebê não estava desenvolvendo, né, a idade gestacional que tava correspondente ao que estava aparecendo não batia, e a vesícula vitelínica estava muito maior do que ele, e, inclusive nós não ouvimos batimento cardíaco, não conseguimos ouvir, né? Ele disse que poderia ser por conta que era muito pequeno o bebê, então não ia dar para ouvir, mas eu já percebi que não era por isso. Aí eu lembro de sair de lá muito preocupado, assim. Vou chorar de novo. Mas eu orei. Mas eu orei e entreguei para Deus. Deus. Então eu entreguei pro Senhor porque Ele sabe de todas as coisas. Pode parecer bobo pra quem não acredita. Tem gente que vai dizer assim, ah, você nem viu o bebê, nem, né? Pouco tempo, tão pequenininho. Mas pra quem acredita em Deus, pra quem acredita no reino de Deus, nas coisas espirituais, sabe? Deus diz que antes mesmo de estar no ventre, Ele já conhecia, Ele já tinha planos. Então pra mim era uma vida assim. Foi e é meu segundo filho. Não vou dar conta de terminar esse vídeo. Aí eu lembro de voltar pro retorno da consulta com ultrassom em mãos. A doutora olhou, falou pra eu ficar calma, tranquila, despreocupada. Que aquilo ali era algo muito comum de acontecer. Pra eu ficar tranquila e aguardar mais um tempo, né? Pra saber como que ia proceder e refazer o ultrassom depois de uma semana. Porque se o bebê tivesse evoluindo, se daqui a uma semana o bebê tivesse crescido, né? Aumentado ali de tamanho, então tava tudo bem. Se não tivesse, aí realmente, né, tinha algo errado com a gravidez. Eu lembro que eu passei aquela semana toda, assim, muito esperançosa, querendo que desse certo, né, querendo que o bebê crescesse e que as coisas, né, fluíssem. Eu lembro que eu orei muito, já comecei a pensar num monte de coisas, assim, e ao mesmo tempo com a cabeça aflita e também pensando assim se eu contava pra família, se não contava, e eu pensava assim, não vai adiantar nada eu contar pra ele, porque eu não sei, eu tô assim nesse impasse, pra que eu vou pôr mais pessoas pra sofrer? E como eu disse aqui no começo do vídeo, eu sou uma pessoa bem introspectiva, apesar de não ser tímida, né? Então não tenho vergonha, mas quando é assuntos que mexem comigo, eu tendo a reter e guardar pra mim e não querer compartilhar, não querer pôr outras pessoas no meio, porque eu penso que é algo tão pessoal, né? A gente tem que ter respeito com o modo como que cada um lida com as suas dores, com as suas lutas. E aí eu voltei para fazer o ultrassom uma semana depois e o bebê não teve nenhum avanço, né? Não havia tido nenhum avanço, não havia crescido, tava tudo da mesma forma. E, gente, quão angustiante é você ter que ir e refazer e ouvir aquilo ali. E aí eu voltei na consulta, eu remarquei outra consulta com a doutora, e aí eu lembro que não tinha horário com aquela doutora. Até fiquei um pouco chateada, mas remarquei com uma outra. Ela tinha acontecido alguma coisa com ela e ela não estava podendo atender e remarquei com uma outra. E graças a Deus, né, pra minha sorte, eu conheci essa outra médica, a doutora Maria Tereza. E aí eu fui na consulta com os 2 ultrassons, expliquei pra ela tudo novamente o que havia acontecido. E aí ela falou, olha, realmente, né, você teve aí uma gestação que foi interrompida, que não tá evoluindo, um aborto retido, né, porque a gestação não evoluiu, parou, né, o seu corpo interrompeu, mas você não expeliu. E aí eu comentei com ela que eu havia tido um sangramento, tudo que aconteceu, e ela falou, olha, eu não sei te explicar. Pra mim, não bate as datas, né, da data que tá dando aqui, não bate, parece que você engravidou 2 vezes. Aí eu contei que eu tinha visto sair, e ela falou que de fato parecia ser realmente a descrição de um feto, né, como eu disse pra ela, e inclusive eu sangrei por uma semana seguida, então se não fazia sentido eu ainda tá grávida e o feto ainda tá ali, quando eu tive todo aquele sangramento e vi com água, os pedaços, enfim, tava tudo inteiro, placenta. Ela falou, olha, parece que você engravidou de novo nesse meio período. E eu não conseguia entender, né? Porque pra ter engravidado de novo, também não batia as datas. Então nós ficamos assim sem entender. E hoje eu penso que talvez poderiam ser gêmeos, não sei. Não sei mesmo o que aconteceu, assim, porque a data não batia, da data da gestação do bebê, não batia com a data quando eu fiz o exame de gravidez da primeira vez. Eu tive o sangramento, eu tive o aborto. Ela falou, parece que você teve 2 abortos seguidos. E eu lembro que na época a Fabiola Mello, aqui no YouTube, tinha passado pela mesma situação, né? Ela engravidou, logo após engravidou de novo, assim, com um intervalo de dias curtos um do outro, e teve outro aborto, enfim. E aí eu falei pra ela, e agora? O que a gente vai fazer, né? Aí ela falou, olha, nós vamos aguardar um tempo. E isso já era final de agosto, entre o intervalo entre exames
e outros exames, né? Porque tinha que aguardar esses intervalos de semanas aí pra poder fazer os ultrassons. Ela falou, nós vamos aguardar, você vai esperar pra ver se o seu corpo expele, né? E se não expelir, você vai ter que fazer, né, um procedimento pra tirar, vai ter que fazer uma curetagem. Pensa numa médica, assim, que me tranquilizou, me deixou com o coração, assim, em paz, sabe? Eu senti muita paz vindo dela, assim, muita bondade. Eu senti muito cuidado de Deus, assim, no jeito dela conversar. E eu vim pra casa e eu lembro que naquele mesmo dia eu comecei a pesquisar todos os remédios que eu podia, natural, né? Chá caseiro pra poder expelir. E aí eu lembro que eu vi, né, que a Fabiola Mello tava tomando um chá, que eu não lembro o nome agora, e eu fiz aquele chá 4 vezes mais forte. Eu tomei a semana toda. Muito ruim, mas eu tomei a semana toda, porque eu falei, Deus, eu não quero precisar ter que fazer esse procedimento. E eu lembro que eu tomei, né, trabalhando a tarde toda, tomando esse chá numa concentração, assim, muito mais forte do que um chá normal diluído, né? E nada do meu corpo expeliu. E aí eu lembro de ter tido um sangramento bem forte, de sair coágulos assim. E eu pensei, nossa, que bom, né? Meu corpo eliminou, né? Aí não vou precisar fazer nenhum tipo de procedimento, nem nada. E aí passou a semana, né? Agendei a consulta pra próxima semana, como ela tinha me pedido. Nisso já era final de agosto, começo de setembro. E aí fui lá toda feliz, né? E ela tinha pedido pra eu fazer um ultrassom. Fui fazer o ultrassom e pra minha surpresa eu não tinha eliminado. E aí eu lembro de ficar muito chateada, né? Voltei pra consulta com ela, pro retorno. Não tinha eliminado. Ela falou, de fato, você vai ter que fazer um procedimento. É uma curetagem. Mas assim, como eu disse, né? Eu senti muita presença de Deus nela, assim. Muita segurança, sabe? Muito conforto mesmo nela. Não fiquei aflita nem nada. Mas eu fiquei preocupada, né? Porque eu não sabia do que se tratava. E ela me explicou nos mínimos detalhes como que era. Falou pra eu ficar tranquila, que ia dar tudo certo, ia estar tudo bem. Eu lembro de vir pra casa, né? Com essa questão aí de eu ter que fazer a curetagem. E eu pensei, bom, ninguém sabe de nada, a minha família nem sequer sabia que eu tava grávida. Eu pensei, vou ter que contar no meu trabalho, né? Porque eu vou ter que ficar aí quase uma semana, né, de repouso, depois de fazer o procedimento, como a doutora havia explicado. Então, como que eu vou explicar, né, que eu tô indo operar assim do nada? Então, eu vou ter que explicar, contar o que aconteceu. E, gente, a coisa mais horrível que tem é você ter que explicar que você teve um aborto sem que a pessoa sabia, né, nem sabia da sua gravidez. Aí, na segunda-feira eu fui, não sabia o que fazer, né, não sabia como funcionava o sistema público de saúde daqui, como que eu ia fazer pra poder estar fazendo esse procedimento. E aí eu lembro de ter ido ali no posto, explicar a situação pro recepcionista. E nisso, né, entre exames e espera, ver se espera e não espera, nós já estávamos em outubro. Então eu descobri a gravidez em julho, agosto, setembro, outubro. Ia fazer 3 meses que eu tava, né, o feto dali dentro da minha barriga, uma gravidez que não evoluiu. Então era perigoso, tendo uma infecção, evoluir pra algo pior. Então quanto mais rápido eu fizesse esse procedimento, pra mim era melhor. E aí eu fui, né, tinha que esperar à tarde a enfermeira voltar. E a doutora tinha me passado um orçamento de quanto ficava particular. E eu não vou pôr aqui, assim, quanto ficava em valores, mas na época eu não tinha condição nenhuma, né, de estar fazendo esse procedimento particular, porque era um valor que a gente tinha acabado de chegar aqui, praticamente, né, não tinha nada aqui ainda. O dinheiro que a gente tinha era pra comprar, terminar de comprar os móveis, as coisas que tinha, que a gente reconstruía a nossa vida aqui, e eu não tinha como fazer isso particular. Então a minha opção era o SUS mesmo. E aí, né, já começou ali a ter algumas empecilhos. E aí no SUS já teve todo esse trâmite, a gente não sabia quanto tempo ia demorar. E eu vou me emocionar pra falar agora de novo. Deus tocou no coração de uma pessoa, né? E eu não preciso falar aqui, mas eu consegui fazer particular. Uma pessoa pra qual eu contei. E eu não preciso falar aqui, mas ela sabe, é ela. E eu vou ser eternamente grata. Eu vou ser eternamente grata porque eu jamais teria condição de pagar naquele momento. E eu vejo muito o cuidado de Deus nisso, né? Porque eu sempre entreguei tudo pra ele. Aí eu agendei o procedimento pro dia seguinte, fui fazer, fiz esse procedimento, curetagem. Foi tudo muito tranquilo no hospital particular. Fui muito bem tratada. Eu saí no mesmo dia que eu fiz o procedimento. Um pouco zonza da anestesia, mas saí muito bem. Mas uma parte do testemunho, eu vou deixar as fotos aqui pra você. É que naquele momento eu jamais teria condição de pagar por aquilo. Pelo tratamento que eu recebi. Eu lembro que a enfermaria, o quarto que eu tava pagando, era enfermaria, né? Que era pra dividir com mais uma pessoa. Eu cheguei lá, não tinha ninguém no quarto, eu fiquei sozinha. O que pro meu temperamento introvertido era o ideal. Eu lembro que depois de voltar, eu fui tirar toda a minha roupa, acessório, brinco. Eu tava aguardando as enfermeiras virem me buscar pra ir pro centro cirúrgico, a minha doutora ia chegar. Eu tava muito preocupada com essa questão do pagamento, né? Do valor que essa pessoa fez por mim, mas eu ainda tava preocupada, né? Falei, nossa, a pessoa gastando esse dinheiro, meu Deus, eu não posso pagar, né? Como é que eu vou pagar essa pessoa agora? Não acho certo, eu vou pagar ainda. Eu lembro que eu tava vendo uma live de uma pessoa que eu acompanho nas redes, que é o Pablo Marçal. E naquela hora, interrompemos a programação, porque o motivo desse vídeo são testemunhos. Tá aqui mamando, então deu pra eu me recompor aqui. Eu tava
tava assistindo a live, né? E aí eu lembro de bem no momento em que eu tava com esse pensamento, eu abri a live e aí ele olhou pra tela do celular e disse assim: por que você tá preocupada? Quem te chamou pra jantar vai pagar a conta. Tira esse pensamento da sua cabeça, porque quem te chamou pra jantar vai pagar a conta. E aí eu entendi na hora que era um recado de Deus pra mim. E aí eu lembro de estar desabando de chorar, né? Comecei a chorar, porque como vocês podem ver, eu não sou nem um pouco chorona. E aí eu comecei a chorar muito. E aí eu mandei uma mensagem pro meu esposo na hora. E aí ele tinha me mandado que apareceu uma notificação no celular dele da Bíblia. Ali naquele dia, a palavra do dia era sobre mulheres fortes, né? E aí ele mandou pra mim. Então assim, Deus falou muito comigo ali naquele dia. Que ele tava cuidando de tudo. Tava tudo na mão dele. Que era pra eu me despreocupar. A pessoa que fez isso por mim, né? Tenho certeza que foi inspirado por Deus. Foi tocado por Deus. E eu espero um dia eu poder retribuir. Mas eu sei que Deus já retribui ela todos os dias. E eu declaro tudo de melhor na vida dela e que Deus possa dar tudo em dobro do que ela fez por mim. Mas eu senti muito cuidado de Deus. Porém, ao mesmo tempo, né, eu vim embora pra casa com esse sentimento, né, de que como que eu ia contar pra família, né, pessoas que eu tive um aborto, se sequer eles sabiam que eu estava grávida. Então não é uma coisa assim que você liga pra falar: oi, tudo bem? Então, eu tava grávida, mas eu abortei, fui fazer uma curetagem, agora eu tô aqui em casa. E eu não vi a necessidade disso. Eu não vi necessidade de falar pra ninguém. Então é uma coisa que... E mais 3 pessoas aí no máximo, sabe? Então, assim, foi um processo muito difícil. Depois disso, eu comecei a me questionar, né? Como eu tava passando ali por aquele processo de ter perdido o bebê, de ter acabado de mudar pra cá, de estar grávida e não saber, né? Um monte de coisa passou na minha cabeça e eu comecei a me questionar o que eu tava fazendo. De fato, era o que eu queria? Por que eu tava abrindo a minha vida aqui no YouTube, querendo gravar? E eu comecei a me questionar que não era isso que eu queria. E que eu ia focar na minha carreira profissional. Pra quem não sabe, eu sou consultora de imagem, sou estrategista de imagem, tenho formação na área de maquiagem, de imagem, enfim. E aí eu comecei a focar na minha carreira profissional. Falei, bom, eu não vou mais mexer com o YouTube. Agora eu vou dar foco 100% pra área profissional da minha vida. Até porque a gente não poderia tentar de novo durante 4 meses, né? Então eu vou desencanar disso e vou aí dar ênfase pro meu lado profissional. E aí eu fui fazer um curso, né? Focar na minha área profissional. Fiz um curso de branding, de arquétipos, de posicionamento. E decidi que eu não ia mais mexer com o YouTube. Nada nesse sentido, assim. A não ser que fosse aí focado na minha área profissional. Então nesse meio tempo eu foquei no meu Instagram. E eu tava assim, meio que tendo uma crise, né, de propósito. E foi por isso que eu larguei o canal, né, e abri mão e sumi. E eu comecei a focar na carreira, como eu disse, né, então eu esqueci essa questão aqui do YouTube. Eu meio que tive um processo aí de questionamento interno, de propósito, do que eu vim fazer. Mas nesse meio tempo eu também tava conectada ali com o meu espiritual, com Deus, fazendo meu devocional. E eu tive muitos sonhos, que é uma coisa que eu tenho bem forte, assim, com Deus, são sonhos, né. E no começo do ano, eu já havia sonhado, né, que eu tinha mais um filho, né, que tava num carrinho, mas eu não via. Mas quem teve um sonho mesmo foi o meu esposo. Ele sonhou e ele viu o rosto. Ele falou, amor, eu vi nossa filha, era uma menininha e ela era muito linda e era parecida com você. Ele falou que viu o rostinho dela e ela era muito linda, mas ela já tava maiorzinha. E ele falou que ela era tão linda que ele pensava assim, meu Deus, eu não acredito que é minha filha mesmo. E aí a gente guardou aquele sonho, né? E nós já tínhamos um nome definido pra menina, caso viesse uma menina, e um pra menino, caso viesse um menino. Mas o nome de menina, ele aparecia muito forte em todo lugar que a gente ia, a gente via esse nome, todo lugar. E não é um nome tão comum. E aí, que era a Aurora, inclusive tá aqui fazendo um barulhinho, mas eu não tava focada assim nisso. Ao mesmo tempo que quando passou 6 meses, que a gente poderia voltar a tentar engravidar, e aí todo mês eu fazia um teste. Vou pegar pra vocês verem. Ó, aqui tem outro na caixinha, 2, 3, 4, aqui tem 2, ó. Eu vou deixar uma foto de todos aí. Foram todos os meses um teste. E eu voltei a ficar ansiosa a respeito desse assunto. E aí, quando deu ali quase um ano, né, que a gente descobriu, né, eu tava grávida de novo, mas perdeu, que ocorreu toda essa questão, a minha irmã tinha me mandado uma mensagem e falou que o esposo dela, né, na época era noivo, tinha sonhado comigo e ele não me conhecia. E Deus fala conosco muito, né, como eu disse, através de sonho. E ela me disse que ele teve um sonho comigo e ele me via grávida. E ela falou, sua barriga era tão grande que no sonho você foi abraçar a mãe dele e a barriga não deixava de tão grande. Ela falou assim, nossa, pareceu tão real esse sonho. E ali naquela semana, eu estava com a menstruação atrasada já, mas como eu já tinha tido tanto negativo, eu não imaginava que eu ia estar grávida. E pra mim era só mais um mês. A minha menstruação já estava atrasada, mas pra mim era só mais um mês que estava atrasado e que viria outro negativo. Mas Deus fala conosco tanto através de sonhos, né? E naquela semana eu não tive essa sensibilidade. Ainda brinquei com meu esposo, falei, já pensou, né? Mas como
eu tava tentando, né, e tive essa questão do aborto, eu não comentei nada com a minha irmã. Eu falei, só, e deixei. Quando foi no fim de semana, né, eu tinha decidido que eu ia fazer um curso de especialização aí na área da consultoria de imagem, e como o valor do curso era um pouco alto, a gente, né, decidiu, falou assim, bom, vamos fazer assim, né, vamos fazer um teste, que eu já tinha alguns testes aqui em casa, né, de tentante, sabe como é que é. Vamos fazer um teste. Se o teste der negativo, você faz o curso normal, a vida que segue. Se o teste der positivo, aí não tem como fazer o curso, porque o valor, né, é bem alto, que a gente vai investir no investimento, e aí pra ter um bebê, né, a gente vai precisar investir também. Então, tá. E aí eu fui no banheiro fazer o teste, mas como eu já tinha feito vários testes negativos, então tava um pouco desacreditada. Eu falei, bom, vou lá, mas eu vou lá fazer. Eu não acho que eu tô. E pra minha grata surpresa, exatamente um ano depois, né, de ter acontecido tudo isso, Deus nos surpreendeu e eu tava grávida de novo. E aí, naquele momento, eu tive certeza que o sonho. E aí, ali naquele momento, né, esse aqui é o teste, ó, no positivo. E o positivo tá aqui, ó, no meu colo. E ali naquele momento eu já sabia que ia ser a Aurora. Apesar de, às vezes, né, a gente dar uma duvidada do que Deus promete. Porque meu esposo já tinha visto ela no sonho. Né, meu amor? Deus prometeu e cumpriu. E aí, desde o comecinho da gravidez, que eu comecei a passar mal e ter esses momentos de ficar mais reflexiva, introspectiva por conta dos hormônios, novamente, né, da gestação, eu comecei a questionar novamente, né, meu propósito, porque nesse meio tempo eu recebi muitos comentários aqui no YouTube. Eu comecei a questionar de novo, né, a minha área profissional. E aí eu comecei a questionar, né, no começo da gravidez ali, por conta dos hormônios, por conta, enfim, né, de ficar esse momento mais quietinha, deitada. Eu comecei novamente a me questionar sobre a questão profissional. Eu não estava conseguindo mais produzir conteúdo igual eu estava fazendo antes. Eu tinha que ficar de repouso, deitada por conta do enjoo. Então aí eu comecei a me questionar de novo, né, na minha questão profissional. Eu não estava conseguindo produzir tanto conteúdo quanto eu estava fazendo antes, eu não estava conseguindo atender. E fiquei esse tempo aí ausente, fiquei um tempão ausente lá no Instagram e voltei a pensar, né, na questão aqui do YouTube. Deus estava me incomodando novamente, porque nesse tempo que eu fiquei aí parado, eu tive muitos comentários aqui no canal, no vídeo, né? No vídeo que eu comecei. Então eu tive muitos comentários, né? Pessoas perguntando, questionando. Inclusive, eu tenho que responder todos vocês e vou responder. Mas eu voltei a pensar, né? Falar, nossa, tanta gente precisando de ajuda e eu não quero vir pra cá, mas isso não faz sentido profissionalmente pra mim, né? Não tem a ver com o que eu faço. E Deus tava falando muito comigo, me incomodando muito pra voltar pra cá. Quando foi no fim do ano, todo final de ano, eu costumo ter uma palavra-chave que eu tiro, que vai reger o meu próximo ano. E aí a palavra desse ano foi leveza. E aí eu entendi. Tem um bebê conversando comigo, gente. E aí eu entendi que era pra eu pegar mais leve e fazer o que Deus estava me pedindo ali. Pegar mais leve com relação à questão profissional e entregar de fato esse caminho aí nas mãos dele. E a questão profissional pra mim é algo que eu amo, né? Fazer aí a questão da consultoria de imagem, ser estrategista de imagem, focar nessa área. Nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer. Então eu tô voltando aqui amando de Deus. Deus me pediu pra fazer isso, pra estar aqui de volta. Então eu tô voltando e com mais leveza, gravar aí o que eu tiver vontade, gravar conteúdos que possam agregar. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver por aqui, que vocês quiserem saber sobre Cascavel, se tiver alguma dúvida sobre a Aurora, né, sobre o meu milagre. Deus já tinha nos mostrado ela antes, já tinha dado o nome dela pra gente. E eu tô aqui pra falar de novo, né, que Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Partes importantes, assim, né, o parto dela foi muito bonito. A forma como tudo ocorreu também é um testemunho à parte, né. Não faz parte muito de mim fazer relato de parto, essas coisas assim, mas a Aurora foi muito diferente do meu primeiro filho na questão do parto, né, porque o Cauã foi induzido, a Aurora, ela veio no tempo que ela tinha que vir, né, no tempo certo. Eu cheguei no hospital quase tendo ela, quase nascendo, inclusive, amor! Inclusive, o hospital daqui de Cascavel, né, que foi o HU, tive uma experiência muito, muito boa com ele, muito boa, não tenho do que reclamar lá dos profissionais, da estrutura do hospital como um todo. Muito bom, de fato, é muito diferente, né, da onde que eu estava acostumada, de onde eu vim. E o que eu tenho para dizer para vocês, né, então eu vou encerrar aqui dizendo que tô de volta, tô aqui no YouTube e que Deus ainda realiza sonhos, né? Por mais que os dias de luta existem, os dias chuvosos existem, o sol nasce, né? Uma hora o sol volta. Então eu vou encerrar esse vídeo dizendo para vocês se inscrever no canal, ativar o
sininho de notificação, deixar um comentário aqui, deixar sua sugestão pra a gente estar gravando aqui, voltar a gravar. E uma mensagem, a mesma mensagem que eu deixei no primeiro vídeo aqui do canal, que é volte a sonhar, ouse realizar, seja livre e voe. Canal, gente, da minha mamãe. E se inscreve no canal da mamãe. Né? Se inscreve no canal. Né, Lola? Né, Lola? Se inscreve.